Cumprimento a todos que estão nos prestigiando aí no 8º Fórum Ambiental, né? Os autores deste trabalho, Laís Nayara Gonçalves dos Reis, Marco Túlio Martins e Daniela Almeida Rosa. Título do trabalho: Mapeamento multitemporal da bacia do Rio Bagagem, localizada em Minas Gerais. Bom, o homem, ele atua como agente modificador, né, transformador direto dessa paisagem. Essas modificações variam ao longo do tempo e espaço em função do modo de produção do homem, né, e das diferentes sociedades. Verificar o potencial transformador do homem sobre a paisagem é um válido esforço na compreensão do funcionamento da mesma. E o mapeamento multitemporal do uso da terra e cobertura vegetal natural nos permite traçar um diagnóstico dessa mudança de paisagem, em função aí de uma dinâmica regional. O mapeamento convencional de uso e ocupação da terra é uma tarefa exaustiva e onerosa, dado que a coleta em campo demanda tempo e conhecimento técnico. Dessa maneira, o sensoriamento remoto tem sido ferramenta útil na solução deste problema, especialmente por representar áreas de grandes extensões e por apresentar custo relativamente baixo. De forma sucinta, pode-se dizer que o sensoriamento remoto é entendido como processo de coleta de informações espectrais de um determinado alvo, sem a necessidade de contato físico entre o objeto e o sensor, uma vez que cada alvo possui uma assinatura espectral própria, tornando possível a sua identificação por meio dos produtos, né, de sensoriamento remoto. A localização da área de estudo é a bacia do Rio Bagagem. Ela está localizada na porção oeste de Minas Gerais, entre as coordenadas geográficas de 18 graus, 33 minutos, 45 segundos de latitude sul, 47 graus, 56 minutos e 15 segundos de longitude oeste. E a coordenada 18 graus, 56 minutos e 15 segundos de latitude sul e 47 graus, 26 minutos e 15 segundos de longitude oeste. Abrange cerca de 8 municípios, da mesorregião Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Cascalho Rico, Estrela do Sul, Grupiara, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Romaria e Patrocínio. Essa área de estudo está inserida no bioma cerrado, com as características climáticas que predominam a alternância de um inverno seco e verão chuvoso. O arcabouço geológico dessa área é composto por rochas magmáticas e sedimentares do grupo São Bento, da formação Serra Geral. Está recoberto pelos arenitos da formação Adamantina e os conglomerados de calcário da formação Marília, pertencente ao grupo Bauru. E ainda é possível encontrar as rochas do pré-cambriano inferior do grupo Araxá, segundo Nishiyama, 1989. Como procedimentos operacionais, foram utilizadas imagens ponto-órbita 220/73 dos sensores TM Landsat 5 para os anos de 1985, 1995 e 2005. E do ano de 2014 do sensor OLE Landsat 8, conforme o quadro apresenta. Essas imagens do Landsat 5 estão disponibilizadas pelo INPE e as imagens do Landsat 8 estão disponibilizadas pela agência da NASA.
tá? No site da United States Geological Survey. As imagens elas foram georreferenciadas, utilizou-se uma carta base das cartas topográficas do IBGE na escala de 1 para 50 mil. Para a elaboração do shape da bacia foi utilizado o modelo digital de elevação do SRTM, da Embrapa. Essa extração foi feita de forma automática, né? Utilizou-se a ferramenta do software ArcGIS 10.0, ferramenta Watershed, né? E um segundo shape da bacia foi elaborado manualmente para fins de comparação, utilizando as curvas topográficas das cartas do IBGE. Antes da classificação digital das imagens, foi aplicado um contraste simples pelo método de equalização de histograma e posteriormente foi gerada uma composição falsa-cor RGB com as bandas 4, 5 e 3 do Landsat 5 e 5, 6 e 3 do Landsat 8. As composições foram previamente segmentadas, utilizando os parâmetros de similaridade 30 e área de pixel igual a 15. Devido aos bons resultados comprovados em diversas pesquisas, optou-se pelo classificador de máxima verossimilhança. As amostras para treinamento do algoritmo, né, obedecem a seguinte chave de interpretação. As classes ou categorias de mapeamento foram agrupadas da seguinte forma: vegetação nativa, considerando todas as fitofisionomias dos cerrados presentes na bacia, campos úmidos, campos rupestres, cerrado sentido restrito, cerradão e matas. Os campos úmidos, né? A segunda classe é a classe de silvicultura, estádio pequeno, médio e clímax de desenvolvimento. Agricultura, diferentes estádios fenológicos e tipos de culturas perenes e anuais. Cultura anual são áreas que possuem terras preparadas para plantio e que apresentam rotatividade trienal. Cultura perene é aquela de ciclo longo. Cultura irrigada, as áreas de pivôs. As pastagens são aquelas pastagens limpas e pastagens sujas. E também gerou-se uma área não classificada. Demais usos como estradas, reservatórios, manchas urbanas e etc. Após a classificação da imagem, utilizou-se as estatísticas kappa e tal para testar a concordância do resultado e a tabela de contingência, isto é, a matriz de erros ou de confusão. Landes e Koch, 1977, associam valores de kappa à qualidade da classificação da seguinte forma: 0, péssimo, de 0,001 a 2 ruim, de 0,2 a 0,4 razoável, de 0,4 a 0,6 bom, de 0,6 a 0,8 muito bom, de 0,8 a 1 excelente. A dinâmica de uso da terra e cobertura vegetal natural dessa bacia, reflete a lógica do processo agroprodutivo da mesorregião do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, que é fruto de um planejamento político nacional para a modernização e industrialização do país. O Cerrado foi colocado pelo Estado como fronteira para expansão agrícola desde a década de 60. O mapeamento multitemporal do uso da terra e cobertura vegetal natural permite diagnosticar essa mudança na bacia do Rio Bagagem em função dessa dinâmica. As áreas de agricultura estão em expansão, substituindo as áreas de pastagem. Já as de vegetação nativa aumentaram desde o ano de 2005. Isso pode ser explicado pela efetiva política de conservação das áreas, de proteção ambiental e o aparato legal como o Código Florestal e a legislação florestal e ambiental mineira. As áreas ocupadas com agricultura aumentaram cerca de 4% em 20 anos, passando de 403
em 2000 para 463 quilômetros quadrados em 2014. Por outro lado, houve uma queda de 11% na área de pastagem, passando de 553 para 401 quilômetros quadrados entre os anos de 2000 e 2014. Segundo Gennari Quelotti, né, de acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006, identificou-se que as áreas de pastagem no Triângulo Mineiro sofreram uma redução de cerca de 9%. Esses autores afirmaram que há um processo de transição econômica da produção na região, da pecuária para a monocultura, soja, milho, cana-de-açúcar, entre outras. Aqui está, né, o resultado dos 4 anos mapeados, né, mostrando exatamente a dinâmica dessa região, né, que essa mudança, então, ela reflete essa política implementada, né, com o estímulo e incentivos fiscais, né, e a produção para suprir, então, a demanda da região. E a região também apresenta forte produção de celulose, de carvão, madeira e papel. Por isso, né, a presença de extensas áreas de silvicultura. Bom, a vegetação nativa nessa bacia ela é composta pelas fitofisionomias do cerrado. Entre elas se destacam as áreas de campos úmidos nas chapadas e áreas compostas com matas ciliares ao longo dos canais de drenagem, fragmentos de cerrado sentido restrito que estão espalhados pela bacia, sobretudo no compartimento geomorfológico, em que o relevo apresenta rampas com vertentes curtas ou longas, uma vez que são áreas que apresentam menos potencial à mecanização. Em relação à eficiência do mapeamento, o classificador Maxiver, implementado pelo software Spring, né, mostrou-se que a acurácia do ponto de vista do usuário mostra que as amostras menos sucedidas se enquadram dentro da categoria da agricultura, onde além das áreas de solo expostos, é preciso fornecer uma quantidade de amostras para cada tipo de estágio fenológico das culturas anuais e temporárias. Já o menor desempenho do classificador pode ser constatado na identificação das pastagens, em que para todos os anos a exatidão do usuário se deu acima de 90%. Porém, o resultado final do classificador não foi tão efetivo. A matriz de erro indicou uma confusão das áreas de pastagem de aproximadamente 3% dos pixels que foram classificados como agricultura. Em relação às outras categorias, vegetação natural e silvicultura, o resultado mostra que a amostragem fornecida foi satisfatória. Os valores para os índices de capital foram mais baixos para o ano de 2014, em função de ter sido um período mais seco em relação aos outros anos analisados, o que resultou em uma confusão da fotointerpretação em alguns alvos. Conforme a matriz de erros, indicou cerca de 9% dos pixels que deveriam ter sido classificados como vegetação nativa e foram classificados como silvicultura. E cerca de 4% dos pixels que deveriam ter sido classificados como agricultura foram classificados como sendo silvicultura. Isso também se explica, né, as áreas de silvicultura que foram colhidas para novo replantio e que apresentam uma semelhança com as amostras fornecidas para a categoria da agricultura. Bom, considerando, né, as considerações finais dessa pesquisa, a bacia do Rio Bagagem é uma área que apresenta uma diversidade de paisagens, o que justifica uma complexidade no uso da terra e na cobertura vegetal. O uso de métodos de classificação é uma importante ferramenta em função do curto tempo de extração de dados para escalas regionais.
A apresentação das matrizes de erro é fundamental para que o usuário tenha condições de verificar as confusões ocorridas entre os alvos e amostras para verificar a acurácia do mapeamento, bem como servir de base de investigação para melhorar a chave de interpretação da área de estudo. Para a continuidade dos estudos de classificação, recomenda-se um trabalho de campo específico para cada alvo. O método utilizado foi de fornecimento de amostras e agrupamento de classes distintas. Há uma necessidade, então, de um estudo mais detalhado para compreender como o software Spring se comporta se forem geradas amostras distintas para cada alvo e depois agrupá-las em uma única classe. E segundo, né, os índices de CAP e tal, os resultados desse mapeamento mostraram-se satisfatórios, né, por ser aí uma área de uma bacia hidrográfica dentro de uma escala regional. Né? O resultado obtido do desempenho do CAPA foi de 0,7 e da estatística tal de 0,6. Portanto, né, atinge então aquela qualificação de bom desempenho dentro dos mapeamentos. Agradeço pela atenção a todos. Até o próximo evento.